Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui, plena terça-feira, dia 17 de novembro. Graças a Deus, juntos, como temos estado ao longo desses meses, em todas as noites da semana, de segunda a quinta-feira, com as nossas reflexões, nossos estudos que continuam. E os amigos já estão chegando, Tânia já está conosco, Célia, nós agradecemos muito, Ivete, já estão chegando para hoje este encontro festivo aos nossos corações. Eliana, Sivaldo, Eliane, são muitos, Laura, o pessoal tá ligadinho no nosso horário, graças a Deus. Ana Clara junto conosco e ficamos extremamente felizes com este encontro que temos realizado em todos os dias da semana. Vamos à nossa prece, porque hoje é nossa noite de estudarmos a obra O Livro dos Médiuns e darmos sequência às nossas reflexões. E nada melhor que a prece para começarmos então os nossos estudos. Pai de bondade, nós te rogamos a luz, a força, a fé, despertas em nossos corações, em nossas consciências, para que possamos então fazer escolhas mais felizes para o nosso caminhar. Que Jesus, o Mestre amado, não nos falte, através dos amigos espirituais, possa nos amparar, nos assistir, nos iluminar, nos inspirar. E assim, com certeza, estaremos nós caminhando com mais equilíbrio, com mais confiança. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, meus amigos. Começando a nossa noite, nós estamos no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que trata da linguagem a usar com os espíritos nas comunicações. E o item que nós estamos vendo hoje é o item 280. Neste item, Kardec está orientando, é o resumo do que ele anteriormente trouxe, e orientando como nos comunicarmos de maneira mais correta, mais adequada a cada tipo de criatura que conosco partilha, então, desta caminhada. Com relação aos espíritos inferiores, nesse item 280, que nós estamos continuando, ele diz que o seu próprio caráter determina a linguagem que devemos empregar. Então, o que temos que observar numa conversa? E eu acho isso muito válido até mesmo para entre nós encarnados, porque nós também temos que observar com quem é que estamos dialogando e como vamos dialogar com as criaturas, porque nem tudo que dizemos a uma podemos dizer a outra, porque ela não entenderá, ela não compreenderá, enquanto uma linguagem diferenciada ela poderia sim entender. Então não podemos sempre usar a mesma linguagem para tudo e para todos. Há uma diferença grande em tudo isso. Celso, boa noite. Cidinha, Cláudia, boa noite. Jane, boa noite a todos os amigos que partilham conosco deste momento de reflexão. E nós, Kardec então nos orienta que observemos o caráter. E quando estamos tratando de espíritos inferiores, e inferiores são todos aqueles que não estão, vamos dizer, aprumados com a lei de Deus. Nós também estamos nesse meio. Não podemos nem duvidar disso, porque se estivéssemos 100% aprumados com a lei de Deus, com certeza não estaríamos precisando das reencarnações tão sucessivas que estamos realizando. Mas, dentro desses espíritos inferiores, que ainda não se desenvolveram em plenitude, nós temos um primeiro grupo de espíritos assim, levianos, ignorantes, estouvados, pessoas com esse comportamento tão comum, né, nessas mentes vazias da época atual. Encontrar espíritos levianos, ignorantes e estouvados talvez seja uma grande maioria dessa população que está habitando a Terra nesse instante. Então, também para o lado espiritual, isso é verdadeiro. E o tom familiar que possamos usar na nossa conversa, no nosso colóquio com essa pessoa,
não lhes causa estranheza. Então não precisamos de uma linguagem muito empolada, rebuscada ou cheia de deferências, porque essas pessoas vão entender uma linguagem mais comum, mais simples, mais corriqueira. Isso não lhes causa estranheira e nem os melindra, como se eles fossem menos. Muito pelo contrário, é o que lhes agrada, porque é como eles conseguem, então, entender aquilo que está sendo falado. É disso que nós já comentamos várias vezes, que Jesus ele usava 3 tipos essenciais de comunicação para passar uma mesma mensagem. Então ele falava em parábolas para o povão, para os simples, que eram habituados a esse tipo de conta história e ver a moral da história qual é. Era hábito, então ficava fácil o entendimento. O mesmo assunto ele poderia levar para um sermão a uma população ou para um momento, vamos dizer, no sinédrio, que ele tivesse oportunidade de usar a palavra, então com pessoas mais cultas, ele usaria um outro tipo de palavra para dizer as mesmas coisas. E na intimidade com os seus, ele usaria para falar do mesmo tema a forma do diálogo, da conversação franca com aqueles que lhe permitiam então esse diálogo. É a pedagogia do grande mestre, a nos mostrar que é assim mesmo que nós vamos conseguindo então ter acesso a todas as pessoas. Vamos lá que não dissemos boa noite, Eliana, Rosângela, Dilza, vamos ver, Cláudia, Brígida, Beth, Márcia, olha quanto, Regiane, Rosa, Ivete, Thelma, são tantos amigos, Betinha, Lília, Gil, Sebastiana, Cidinha, muitos amigos, Carlinhos, Cida, Ivete. Gente, é muita gente participando conosco, graças a Deus, 2 Terezinhas de uma vez aqui conosco. Então, o Wilson, nosso companheiro do voluntariado no regional, que agora está fora, mas nosso companheiro de sempre. Então, são muitos amigos participando conosco. E nós agradecemos. Agradecemos o carinho, a atenção, agradecemos poder estar juntos. Isso nos energiza, nos fortalece, nos dá vigor e assim vamos passo a passo nessa caminhada juntos. Voltando então à forma de conversar, dizia a respeito dentro desse grupo de espíritos inferiores, que vimos primeiramente levianos, ignorantes e estouvados, a linguagem comum, para os infelizes, porque sim, vem aqueles infelizes lastimando as suas dores, perturbados nas suas escolhas, criaturas infelizes, sejam quais forem as faltas que expiam, seus sofrimentos merecem nossa piedade. É uma questão de nos condoer. Praticou o indevido, praticou o mau ato, e é como Jesus diz, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Nós não precisamos tratar mal. Nós temos que entender que a ignorância faz isso com as criaturas e que ela vai pagar o preço dos seus erros, porque a lei é essa, né? Não existe, é lei de causa e efeito. Então, ela com certeza pagará o preço dos seus enganos. E na continuidade dizia, a benevolência com que os tratamos, só esse fato de dar um mínimo de atenção é para essa criatura tão perturbada um consolo. E na falta de simpatia, porque é claro, não podemos nos simpatizar com todos e muito menos com determinadas transgressões que nós não conseguimos conviver com aquilo, falar até do assunto, porque muitas vezes é doloroso, é difícil para nós. Então, na falta de simpatia, tenhamos indulgência, que desejaríamos para nós mesmos. Não vale cutucar a ferida do outro. Não vale querer esmiuçar, sabe? A curiosidade tem que ficar de lado, temos que ser mais reservados, porque não vale para nós isso. Um terceiro grupo, os que demonstram sua inferioridade pelo cinismo da linguagem. Então veja, no primeiro grupo, aqueles que borboleteiam na vida. O segundo grupo, aqueles que se comprometeram com a vida.
E o terceiro grupo é aqueles que fazem descaso da vida, que tem esse comportamento de cinismo da linguagem, das mentiras, sentimentos baixos, conselhos pérfidos, são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam arrependimento e piedade. Não são menos dignos. Mas nós temos que conter essas criaturas no seu linguajar. É que nós, popularmente, quando temos uma conversação onde ela começa a sair fora do trilho, a gente tinha uma expressão antiga que dizia assim: não dê corda. Não dê corda, porque senão a história vai longe. Corta logo e chama no freio para poder a coisa não complicar. É a mesma situação. Porque temos que ter piedade, sim, mas temos que ter um meio de os calar. E qual é o meio para fazer calar essas falas indevidas, esses conselhos maldosos, essas palavras cínicas, pesadas, difíceis, que muitas vezes as pessoas proferem aqui e vão desencarnar e vão continuar proferindo, porque não vão mudar tão fácil assim? O meio, mostrar superioridade, ser superior a eles, pois só estabelece intimidade com pessoas de que nada tenham a temer. Esta superioridade não é falar mais grosso, falar mais forte, subir em cima do banquinho para ficar mais alto, não é isso não. É a superioridade moral. Moral. É o comportamento mais reto, que diante daquela pessoa, a outra se cala. Ela percebe, não é do seu nível, então ela respeita, é natural na pessoa esse respeito, porque ela só vai estabelecer intimidade com pessoas que de nada tenham a temer, sem críticas, sem julgamento, sem um parecer qualquer. Os espíritos perversos reconhecem superioridade dos homens de bem, porque é aquilo que nós dissemos daquele endemoniado de Gadara, quando ele vê Jesus e diz: mas o que é que temos nós convosco, né, o homem de Nazaré? O que é que nós temos a ver contigo? Não é, a conversa não é com você, você está fora disso, a minha conversa é com esse povo aqui. Então ele respeitou e se calou a tal ponto que Jesus questionou: mas como é seu nome? Legião. Ele respondeu prontamente, sem qualquer palavra indevida para com o Mestre Jesus. Então, a moral é a única arma que se tem diante de criaturas tão inferiores assim. E eles vão reconhecer aquele homem de bem, como reconhecem também a superioridade dos espíritos mais nobres. Reconhecem. Sabem, se omitem. Numa carta que descreve a imagem de Jesus, é um retrato falado de Jesus, publicado lá nos primórdios do cristianismo, Jesus estava ali encarnado. Essa carta foi feita pelo senador romano Públio Lentulus para César. E ele fala que Jesus era um homem de tal moral, de tal postura, que as pessoas não ousavam falar olhando-o nos olhos, não encaravam. Se sentiam tão menores que ele, tão pecadoras diante dele, tão insignificantes diante dele, que não levantavam os olhos. Quer dizer, essa é a superioridade moral. Claro que no ponto extremo, porque está se tratando de Jesus. Mas é isso mesmo que acontece. A criatura se envergonha diante do outro. É natural esse movimento. Vamos lá, que tem mais gente chegando aqui. Maria de Lourdes, Laura, seu Antônio, Cláudia, Sandra, Rosa, Regiane, olha quantos amigos, Flávio, Cazuco, todos participando conosco, e a gente fica muito feliz aqui de estarmos conversando. Porque, embora eu não possa ouvi-los, mas posso ver o que digitam,
e sentir essas vibrações, claro, que todos emitem. E isso alimenta em nossa alma energias que nos dão mais um gás, que nos levantam, que nos empurram mais adiante, a todos nós. Então continua Kardec a falar disso, e aí ele faz um resuminho, no final desse item 280, ele faz um resuminho desse tratamento para com as criaturas, dizendo assim: seria irreverente tratar os espíritos superiores de igual para igual. Nós tratarmos um ser superior, Jesus, um espírito iluminado, uma criatura maravilhosa, de igual para igual. Nós somos muito menores, acabamos de dizer que as pessoas não ousavam olhar nos olhos de Jesus, se apequenavam muito diante dele. É por isso que a gente vê algumas vezes dizer: Senhor, eu não sou lícito que entreis em minha morada. Senhor, diga uma só palavra, eu não preciso que vás, eu não mereço, eu não sou lícito. Quantas vezes nós vemos isso registrado no Evangelho? Oi, Sônia, chegando agora, que bom. Estamos falando de Jesus e isso é muito bom. Mas quantas vezes, né, nós vemos as pessoas dizerem isso: eu não sou digno que entreis minha morada, eu não sou lícito te acolher, reconhecendo a sua insignificância diante do Cristo, Então seria uma irreverência querer tratar de igual para igual. E seria ridículo dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. É ridículo, porque cada qual merece um tratamento diferenciado, uma maneira de falar, um reconhecimento da sua grandeza. Então, sim, existem diferenças que nós temos, até pela boa educação, pelo bom tom, cumprir. Fora essa condição moral que estamos falando. A veneração pelos que merecem, sim. Veneramos a Jesus. Claro que tem esse merecimento. Então, veneração é para quem merece. Não essa condição de veneração que vão estendendo isso a todo mundo e veneram qualquer coisa, até as coisas muito ruins as pessoas veneram. O reconhecimento pelos que nos protegem e assistem. Somos amparados, somos assistidos, temos que ser gratos. Nossos anjos de guarda, que poucos são lembrados, mas que estão ali nos ajudando, nos assistindo. E benevolência para com todas as outras criaturas. Este é o contexto da linguagem para o nosso diálogo com as pessoas. Descobrindo o mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento deve regular nossas relações com seus habitantes. Então não podemos ter uma linguagem padrão, palavras já pré-formatadas para esse diálogo. Não é correto de nossa parte, porque então não precisaríamos nem estar presentes num momento desse. Basta ligar um gravador e a mensagem está ali rodando para todo mundo ouvir. Porque se vai repetir o tempo inteiro, feito um papagaio de repetição, qual é a diferença? O que estamos dando de atenção verdadeira a este ou aquele, tratando este e aquele nas formas que cada um merece? Não estamos. Se ligamos ao automático, sinal que não estamos nem aí. Então precisamos aprender como cuidar dessas nossas relações. Criaturas mais ou menos imperfeitas, que existem em todo lugar e que precisamos regular nossas relações e elevar altares somente a Deus. Preste atenção, elevar altares somente a Deus. As criaturas são todas mais ou menos imperfeitas. Então, endeusar, venerar uma criatura não é correto da nossa parte, porque elevar altares somente a Deus. Só Deus merece esse ponto máximo. E nós estamos muitas vezes criando deuses, endeusando pessoas.
espíritos, enfim, santos, o que quisermos. Nós estamos endeusando. Este ponto é da divindade. Tudo mais nós podemos ter respeito, cuidado, zelo, mas nunca colocar em lugar do Pai Celestial. E aí encerrava essa parte das comunicações e vamos para o item 281, que é a utilidade das evocações vulgares. Será que tem alguma utilidade esse converser que se estabelece muitas vezes, né? Diálogos com o mundo espiritual? Será que tem alguma utilidade prática em nossas vidas? Então, nesse item 281, nós vamos dizer primeiro que, com relação aos espíritos superiores ou que animaram grandes personagens da antiguidade, criaturas que têm um destaque, tiveram destaque, têm um destaque, eles podem nos trazer elevados ensinamentos. Podem nos trazer coisas que possibilitem no hoje nós caminharmos com mais equilíbrio, nós caminharmos com mais alegria, com mais certeza. Boa noite, Natália, Gilda, Décio, muito boa noite. E eles atingiram um grau de perfeição que lhes permite abranger mais amplo círculo de ideias, por isso podem contribuir conosco. É como se nós mandássemos um e-mail para alguém que tem uma especialidade diante de uma dúvida que temos e esta pessoa pudesse nos responder orientando-nos na dúvida que estamos apresentando. Então, adquiriram já, sim, esse conhecimento e podem partilhar conosco essas ideias mais amplas. Podem desvendar mistérios que ultrapassam as possibilidades humanas. Muitas coisas que nós não conseguimos entender, nós podemos ser até intuídos, inspirados de tal forma que consigamos ter uma visão melhor desses fatos. E podem iniciar-nos em certas questões, nada de grupos, nada de seitas, não é esse tipo de iniciação. Iniciar em conhecimento, em determinadas questões, nos inspiram, nos indicam e nós ali vamos em busca de conhecimento, de resposta, de aprimoramento. Isso sim pode verdadeiramente nos acontecer. E claro que serão os expoentes do mundo espírita, grande distância entre eles e nós, para trazer essa iluminação. E é tão natural esse diálogo. Quando nós vemos a Bíblia, nós vemos assim narrativas de sonhos onde um anjo fala com determinada pessoa e orienta sobre uma dificuldade que aquele clã, aquele grupo, aquele povo estava vivendo ou aquela pessoa estava vivendo. Então ela recebe uma iluminação para fazer da melhor forma possível. Nós vemos narrativas não só de sonhos, mas de aparições de anjos, assim relatados, de seres que vêm e trazem uma fala, uma mensagem que é a chave para um despertar das consciências e uma busca de um novo caminho. Então isso já acontece a vida inteira, em qualquer lugar, em qualquer religião. Vamos ter inspirações, vamos ter sonhos, vamos ter momentos de revelação. São esses seres mais evoluídos que nos ajudam através desses mecanismos e nos colocam a andar numa trilha melhor. Um segundo ponto levantado, porque o primeiro foi com relação aos espíritos superiores, como é que eles poderiam agir conosco, e qual a utilidade de pedirmos ajuda, de suplicarmos através de uma prece, de uma oração, o amparo. Nós fazemos isso com Jesus, o Mestre querido. Senhor, nos ajude nesse momento.
E somos ouvidos, e essa ajuda vem. Espíritos de ordem menos elevada também podem receber o nosso pedido. O observador pode instruir-se com eles. Quando nós estávamos vendo a obra de André Luiz, o que ele relata, a sua vivência, é para abrir os nossos olhos, para que a gente possa, de alguma forma, aprender. Eu gosto da passagem de Lázaro e o mal rico, que está na Bíblia, é relato de Jesus, que conta aquela história dos dois homens, Lázaro, o miserável, o pobre, que morre na porta, na soleira da porta da casa de um homem muito rico e impiedoso. E na segunda parte da história, Jesus está falando que Lázaro foi para o seio de Abrão e o homem, o mal rico, foi para o Hades. Então olha o que Jesus está fazendo, mostrando que existem locais diferentes além desta vida que nos aguarda. Lázaro foi para um lado, o mal rico foi para outro lado. Ambos tinham morrido. A vida para eles continuou. Cada um de conformidade com o seu merecimento. O mal rico aqui em desespero pede que Pai Abraão permita que Lázaro possa trazer água, porque ele tem sede, ele tem fome, ele quer ajuda. E o que ele recebe como resposta? Não é possível. Entre nós e vós tem um grande abismo. Lázaro não pode ir até aí. Então, de quem aquele homem se lembra? Olha como mesmo a criatura árida, ela tem algum sentimento. Ele vai se lembrar dos seus irmãos que estão na carne, estão na terra. E então mande um anjo ou algum ser até lá para que os avise, para que eles não venham a sofrer o que eu estou sofrendo. E o que é que o pai Abraão diz a ele? Não adianta. Ainda que eu mandasse, eles não acreditariam. E é verdade. Ainda que a gente receba ajuda, ainda que a gente tenha inspiração, ainda que a gente tenha sonho, ainda que a gente tenha momento de êxtase, ainda que a gente tenha uma intuição, a gente não acredita. Mesmo que víssemos um ser que viesse nos ajudar, muitas vezes não acreditamos. Porém, eles têm os ensinos, eles têm a lei e eles têm esses ensinos. É o que nós temos. Nós temos a lei, nós temos conhecimentos, nós temos diretrizes religiosas que nos ajudam a fazer uma vida diferente para ter uma pós-vida terrena também diferente, com melhor qualidade de existir. Cada passinho que damos em melhoria aqui, que bom, para nós será um alento depois da nossa desencarnação. Então a gente vê Jesus demonstrando isso que está sendo falado aqui por Kardec, que espíritos inferiores, eles podem procurar nos intuir, nos inspirar, nos mostrar, né? Nos ajudar, trazendo conhecimento, trazendo esse conhecimento. Vamos lá, José Gutenberg dizendo, vamos esse momento de estudar. Boa noite Geraldo, Gil, ninguém é de todo ruim, tem um lado de centelha, claro, Gil, somos todos filhos de Deus, todos, e se Deus é amor, se Deus é luz, se Deus é poder, tudo isso está em nós, na centelhinha, no pouquinho que seja, mas é o que cada um de nós verdadeiramente é como filho de Deus. Então, não podemos ser ruins, nós podemos estar ruins, porque estamos enganados, porque estamos ignorantes, porque estamos fazendo indevido, porque ainda estamos infantilizados no nosso pensar e no nosso agir. Mas à medida que formos amadurecendo, nós vamos deixando esse estar ruim para alterar o nosso estado e estarmos bons, até o dia que verdadeiramente formos amor e luz. É essa a nossa trajetória. E é isso que Jesus veio, então, mostrar a todos nós. Então, continuando,
nos dizia Kardec a respeito desses menos elevados. Nos tornam mais palpáveis as condições de sua nova existência, porque eles relatam, é como André Luiz relatando. Então, para nós, e usando referências do que conhecemos aqui, fica mais fácil de percebermos, de nos situarmos. A ligação entre vida corpórea e vida espírita é neles mais estreita e podemos compreendê-la melhor porque nos toca mais de perto. Quer dizer, não se desvincularam tanto da matéria, não. Ainda tem os pendores da criatura encarnada, os desejos, o tipo de vida. Então, isso para nós nos toca mais de perto porque ainda é o nosso grau muito, muito materializado. Aprendendo por eles mesmos o processo de sua transformação, como pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e caracteres, os homens de bem e os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes de nosso século, os que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real pudemos conhecer, com suas virtudes e erros. Partilhamos de uns e de outros e tiramos de ambos o ensino moral. Quer dizer, toda essa gama de criaturas, né, que estão desencarnadas, os homens de bem, os homens viciosos, os bons e os maus, os felizes, os infelizes, aqueles com os quais convivemos, nossos amigos, nossos entes queridos, todos eles podem, ao trazer algum testemunho, nos ajudar para que nós consigamos verdadeiramente trabalhar a nossa jornada da melhor forma possível. Vamos olhar os exemplos e vamos fazer nossas escolhas. Então, nos diz, eles dão um ensino moral, um ensino para que possamos mudar os nossos costumes, o nosso modo, que tanto mais proveitoso será quanto mais íntimas forem as ligações entre nós e eles. Nos conhecem, sabem das nossas dificuldades, também sabemos das dificuldades deles, sabemos das suas virtudes e dos seus defeitos, eles sabem das nossas virtudes, dos nossos defeitos, e por isso podem mostrar com mais razão para nós, mais facilmente usar a linguagem que nós entendemos para dar o próprio testemunho da vida. Continuando, ele ainda relata, né? É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual, do que do outro que apenas vemos através da miragem de uma glória celestial. É muito mais fácil encontrarmos alguém. Quantas vezes nós temos expressões assim? Pois é, a minha avó era uma criatura maravilhosa, com ela eu aprendi isso ou aquilo, eu pude perceber. Mas o meu avô era bom, mas tinha esses defeitos assim, assim. Então eu percebia que isso fazia sofrer e eu não quero ter isso. Foram exemplos muito próximos da nossa vivência. E as suas falas, as suas orientações, os nossos avós, nossos pais, nossos amigos, isto fala muito próximo ao nosso coração, não só à nossa mente. Numa linguagem que nós somos capazes de entender. Então, do que nós pretendermos quantas vezes nós podemos dizer assim? Já vimos tanto filme assim. Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Lembra a história do jovem que saiu do curso bíblico que ele estava fazendo na sua igreja e diante de todos aqueles que davam seus testemunhos, ele ficou muito indignado porque ele não tinha muita coisa a comentar, nunca tinha vivido uma experiência transcendente. E por conta disso, ele saiu aquele dia do seu estudo, era noite, né? Ele saiu dizendo: Deus, fale comigo. Se o Senhor verdadeiramente existe, fale comigo. Porque é muita distância entre nós e Deus. Né? É muita distância. Jesus ficou mais próximo, porque foi possível tê-lo aqui encarnado. Mas
fica muito difícil. E nesse momento ele ouve aquela voz que diz, pare ali e compre 1 litro de leite. E ele disse assim, eu estou ouvindo coisas, toca em frente. E continua ali mentalizando. Todo mundo diz que fala com Deus, fala comigo, Deus. Dê um sinal, fale comigo. Senhor, fale comigo. Porque ele queria essa certeza de transcendência que ele não tinha. E ele ouviu de novo a voz, pare e compre 1 litro de leite. Aí ele ficou meio temeroso, bom, vou comprar. Porque pode ser que não sirva para nada, pelo menos eu levo para casa o leite, põe lá na geladeira e está tudo certo. Comprou o litro. Mais adiante, ele seguiu, ainda conversando com Deus na intimidade do seu carro, na intimidade da sua consciência, e ele ouviu dizer na próxima esquina, vire à esquerda. Esse não, agora eu estou ouvindo demais. Passou direto. E ele ouviu de novo, volte, vire à esquerda e volte. E na primeira entre à direita. E ele fez esse trajeto. Eu disse, eu vou ver o que vai acontecer. O que será que vai acontecer? E aí o que acontece é que ele é uma rua, um beco de pontos comerciais, só tem uma porta com uma luzinha acesa, sinal que tinha alguém ali. E ele então ouve a voz dizendo assim, ponha esse leite, abata na porta e entregue esse leite. E disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou pegar esse leite, bater na porta e dizer, uma voz me mandou trazer aqui. O que vai aparecer? Então ele colocou na soleira da porta o leite e rapidamente bateu e entrou no carro. Mas ele foi para entrar no carro quando a porta se abriu e um jovem abriu a porta. Quando chegou o leite, rapidamente pegou aquele litro e pediu para ele que esperasse um pouquinho. Correu lá dentro e ele viu lá no fundo uma jovem com um bebê chorando muito nos braços. Então ele vai e espera aquele homem, e o homem entrega e ele vê que a mãe rapidamente faz a mamadeira e logo a criança fica quietinha se alimentando. E aí o jovem pai volta e diz a ele, foi Deus quem mandou você aqui. Ele ouviu as nossas preces, nós pedimos a ele que nos socorresse porque a gente não tinha mais nada e nosso filhinho estava chorando muito de fome. Então ele ouviu a nossa prece e falou com você para que viesse até aqui. O rapaz chorou profundamente, porque aí ele entendeu como é que Deus fala com a gente. Como é que Deus, para atender, para falar com a outra pessoa, às vezes se utiliza da gente. E para atender a nós, às vezes se utiliza de outra pessoa. E então ele entrega aquele leite muito condoído, fala para o casal que aguardasse, foi até um mercadinho que estava aberto e comprou o que ele tinha de dinheiro na carteira e mantimentos e voltou e entregou para aquela família. É isso. É isso. Nós temos que pedir, né? Fale comigo, me ajude, me acuda, me socorra. E se o pedido for sincero e tivermos real merecimento, o socorro vem, a ajuda vem. Nós vamos conseguir aquilo que estamos ansiando. Então, essa forma que nós temos de tratar com espíritos superiores. É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual do que do outro, que vemos apenas como uma miragem. Falar com Deus pessoalmente, falar com Jesus pessoalmente é algo muito distante para nós. Mas nós sabemos que podemos pedir intercessão, que podemos receber assim a possibilidade de tratarmos de outra forma as coisas de Deus. Os espíritos vulgares nos mostram o resultado prático das grandes verdades de que os espíritos superiores nos dão a teoria. Sim, eles mostram o resultado do transgredir a lei de Deus, o que acontece,
do trabalhar de acordo com a lei de Deus, o que também acontece. Então, eles é só olharmos, é só prestarmos atenção. A evocação de espíritos vulgares, vamos lá, não são aqueles maldosos, levianos, não, são espíritos comuns. Tem a vantagem de nos pôr em relação com espíritos sofredores, aos quais podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar com bons conselhos. Então não é só para o nosso aprendizado, mas também para levar a palavra boa, para iluminar aquela criatura. Não é fugir do convívio com essa criatura, mas é poder também levar uma palavra boa, um aconselhamento a essas criaturas que precisam. Daí a importância desse contato também com essas criaturas. E assim nós podemos ser úteis ao mesmo tempo em que nos instruímos. Então é mão dupla, é mão dupla. Podemos nos instruir olhando os exemplos e podemos auxiliar com os nossos exemplos, as nossas palavras, nossas atitudes, podemos também auxiliar. Há egoísmo em só procurar a própria satisfação nas relações com os espíritos. Esse é um alerta fantástico de Kardec para todos nós, porque muitas pessoas querem aquele famoso venha a nós vosso reino, nada. Tudo para mim. Eu preciso dessa ajuda o tempo inteiro. Eu digo, precisa de babá o tempo inteiro que resolva todos os seus problemas. Será que esse povo não cansa? E não acha que cansa o ouvido do outro de ficar nesse petitório, de ficar o tempo inteiro querendo alguma coisa de alguém, sem tomar a própria vida nas mãos, sem dar conta do seu existir? É a lei do menor esforço? É o que a gente observa. Egoísmo é o nome disso. Só procura a própria satisfação nas relações com os espíritos. Não está ali nem para ajudar e nem para aprender. Está ali querendo usufruir sempre. Querendo que aquelas criaturas resolvam todas as suas situações, que de preferência eu não preciso fazer o menor esforço. Aquele que deixa de estender a mão aos desgraçados dá prova de orgulho. Então são duas viciações da alma, duas dificuldades da alma. O egoísmo e o orgulho. Porque simplesmente com este eu não me relaciono. Às vezes eu costumo dizer isso, e perdoe a brincadeira, mas não é brincadeira, é uma realidade que a gente observa. Eu digo, esse pessoal só quer receber de Dr. de Bezerra de Menezes para cima. Há médiuns que não querem se relacionar com o mais necessitado, nem encarnado e nem desencarnado. Ele quer permanecer na elite espiritual. Faça por merecer. Faça por merecer que a elite te chama para um trabalho, para uma ajuda, para uma proposta maior. Só que cuidado, porque o trabalho dessa elite é muito mais amplo, muito mais suado, muito mais dedicação, muito mais responsabilidade. Mas ele quer a elite sem esforço algum. Ele se acha merecedor disso. Ele não precisa, não quer fazer esforço nenhum. Então, o que ele está provando ali? Orgulho. Orgulho. Não aceita o mais simples, não aceita conviver com o mais humilde. Isso é um sinônimo de orgulho. E permanecer na qualidade de chupim do mundo espiritual é egoísmo. E temos visto muito disso. Vemos muito. De que serve obter belas comunicações de espíritos elevados se isso não o torna melhor? Kardec. O que adianta receber palavras lindas, orientações lindas, se não aplica a si mesmo? Não torna uma criatura melhor? Ele quer dar a lição de moral para os outros.
achando sim que os outros é que precisam, mas não é, gente. A boca está mais próxima do ouvido de quem fala. Portanto, somos nós que temos que aplicar primeiramente aqui, para depois, né, os processos de mudança lentos, difíceis, mas conscientes. Conscientes, lutando bravamente. Então, de que adianta, né? Kardec escrevendo, de que serve obter belas comunicações de espíritos elevados se isso não nos torna melhor, mais caridoso? Não torna melhor, não torna mais caridoso e mais benevolente com os seus irmãos deste e de outro mundo, encarnado e desencarnado, porque médium não está médium só lá na hora da comunicação e do trabalho mediúnico, é o tempo inteiro, e ele é um ser encarnado que está convivendo com outros seres encarnados. Somos todos espíritos criados por Deus, centelhas divinas. E de repente as pessoas se esquecem disso e se colocam num patamar de isolamento e superioridade onde não quer se relacionar. Então, adianta receber lindas mensagens se não se torna melhor, mais caridoso, mais benevolente para com os irmãos deste mundo e de outros mundos? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhe tocar as chagas? Olha o comparativo. Que seria dos pobres doentes se os médicos não quisessem tocar as chagas? Não, nesse eu não ponho a mão. Nessa situação, não. Eu só cuido de tal coisa. Morreria, pereceria, com muita dor, com muita aflição, com muita angústia. Graças a Deus, no mundo, nós temos médicos extremamente humanizados. Não são todos, mas temos. Que socorrem o indigente tanto quanto o milionário com a mesma condição, com a mesma atenção, às vezes até mais para com aquele que tem menos, porque sabe das necessidades e das dores daquela criatura. É isso que Kardec está dizendo. O que seria dos doentes e o trabalhador, o médium, está fazendo esse papel de curador da alma. O médico está ali mais curando corpos, claro que tem aqueles que curam os psiquismos doentes, mas os médiuns são curadores da alma. Das almas de homens encarnados e desencarnados. E, no entanto, o que seria das criaturas se esses médicos se negassem, se esses médiuns se negassem, então, a proceder como os médicos que levam o medicamento, a orientação, o cuidado, se não querem cuidar? É para pensar, nós temos que parar e pensar. Pensar que isso não é uma brincadeira. Nós estamos lidando com as dores da alma, as dores do ser humano, aquilo que destrói a alegria de viver, a esperança, a fé. É disso que nós estamos falando. Então, vamos lá para o item 282, posto toda essa questão aqui, muito importante esse item 281. Parece que toda semana eu falo, olha, esse item é muito importante, leiam de novo em casa, observe de novo o que está sendo falado. Exatamente, vamos mergulhar. Estamos com tempo para isso, porque já que não podemos sair, estamos com tempo para isso. Vamos fazer um esforço de ler, reler, pensar sobre aquilo que estamos lendo para entender um pouquinho mais, para valer a pena. Às vezes eu tenho parado e questionado, né, sobre esse nosso estado de vida atual, vida terrena, com tantas restrições, com tanto isolamento. No fundo, qual será a finalidade desta pausa? Parece que deram aquele puxão, o bonde estava descarrilhado, puxou o freio de mão e estão aguentando um freio de mão e nós estamos no meio da ladeira.
ou vamos engrenar nos trilhos e descer e subir e caminhar e viajar com tranquilidade, ou vamos descarrilar de vez. É este o momento que nós estamos vivendo. Por isso que precisamos aproveitar o tempo, aproveitar tudo que nos é oferecido, porque não sabemos mais chances quando virão de fazermos reflexões, melhorias no nosso modo de ver e de agir. No item 282, que vamos começar agora, nossa, e já voou o nosso tempo, começam perguntas sobre as evocações. No total são 66 perguntas que Kardec faz ao mundo espiritual sobre as evocações. Então, muitas coisas nós vamos rever, outras novas vão surgir. A Laura está dizendo, também tenho pensado nisso. Pois é, Laura, eu acho que muitos de nós têm pensado isso. Não existe acaso. Tem que ter razões. Talvez a gente só não tenha enxergado ainda com plenitude quais, mas há razões. E há proveito ou não. E há mudança a partir do proveito que possamos ter. Tudo isto, gente, está sendo computado nesse instante e com um supercomputador que não falha. Não é como o atual aí da nossa eleição, que falhou. Foi preparado 2 anos para falhar na hora H. Este supercomputador, que é Deus em nós, não foi preparado há 2 anos. É desde todo sempre, em cada um de nós, desde o momento da nossa criação. E ele não vai falhar nunca. Nós podemos criar obstáculos, querer colocar alguns hackers aí no meio, estragar a coisa, mas não adianta, porque ele está muito bem programado por Deus para a diferença que precisamos fazer, para a melhoria do mundo que vivemos. Então precisamos urgente atentar para isso. E só para começarmos esse item 282, a primeira questão, diz Kardec, então, ao mundo espiritual. Pode alguém evocar os espíritos sem ser médium? Não está lá no trabalho mediúnico, não é médium no sentido de trabalhador da área, que já sabemos que médium todos são. Então, mas pode alguém evocar? E os espíritos respondem, todos podem. Se os evocados não puderem manifestar materialmente, nem por isso deixam de se aproximar e ouvir o evocador. Então, muitas vezes, quando nós pensamos em alguém que está distante, seja desencarnado ou seja encarnado, que está sem possibilidade de comunicação conosco, e nós naquele momento, contritos, sinceros, pedimos a essa criatura, nos ligamos a ela, os espíritos dizem, olha, se eles não puderem se manifestar materialmente, se não houver médium, se não tiver possibilidade de dar um sinal material, mas eles nos ouvirão e estarão próximos a nós, ouvindo a nossa fala, a nossa súplica, o nosso desabafo, o nosso testemunho de carinho. Vão nos ouvir, estarão conosco. Então, muitas vezes as pessoas se puxa, eu estava pensando tanto em tal pessoa, uma pessoa já desencarnada, mas eu senti uma coisa assim tão boa, eu senti até uma vontade de chorar, mas não era um choro de tristeza, eram lágrimas naturais que vinham, me bateu aquela saudade funda. É a presença. Nós pensamos, nós pedimos, nós evocamos mentalmente. E aí o outro, mesmo não podendo se comunicar, se aproxima. E essa aproximação traz então seus sentimentos, sua vitalidade junto de nós. E isso toca o nosso coração. Isso chega até nós. Vamos para mais
uma questão e aí nós seremos obrigados então a encerrar. Antes disso, a Mara dizendo, eu questionei muito o porquê do que estamos passando por isso, mas comecei a entender que a pergunta é para quê, e é verdade, Mara, é para quê? Não há o porquê está lá na mão de Deus, mas o para quê é o que nós precisamos descobrir. Então, tenho refletido muito, com certeza a resposta virá. Para quê? Em mim, na minha vida, para que isso serviu? Para que está servindo? Para que providências eu tome? Para que rumo eu mude? Ao sair de tudo isso, para que lado é que eu irei? São isso, não são as intuições? Sim, no caso das aproximações, podem nos intuir também a encontrar respostas para aquilo que precisamos. E o item de número 2, diz assim, o espírito evocado atende sempre ao nosso chamado? Nós pensamos, nós pedimos aquele ente querido, gostaríamos de ouvir a sua voz, de conversar, de pedir uma ajuda, um clareamento da nossa ideia. Será que ele pode atender sempre a esse chamado que estamos fazendo mentalmente, sentimentalmente? Depende das suas condições, porque há circunstâncias em que não pode fazer. Está impedido por alguma razão. Nem sempre nós podemos atender um telefone. Nem sempre. Às vezes estamos tão ocupados em outras coisas que não podemos abrir mão, que estamos em tarefa. Como desvincularmos a nossa tarefa para atender aquele telefone? Não dá. Então, com o mundo espiritual, mesma coisa. Nem sempre pode nos atender. Muitas vezes, vamos lá, cartas de Paulo. As cartas de Paulo, Hebreus, Efésios, Gálatas, Romanos, não importa. As suas cartas, nem sempre ele pôde estar lá. Então, enviava um mensageiro com a resposta daquilo que aquela comunidade estava passando dificuldade e precisando de uma orientação. Mandava a carta. Não podia estar lá, mas um seu assistente, alguém ia falar em seu nome para aquela pessoa. Jesus muitas vezes usou a expressão em nome de Deus Pai, quer dizer, ele não era Deus estando conosco naquele instante, se bem que ele era o canal perfeito, mas ele estava dizendo que ele era o intermediário para isso. Então, muitas vezes, há uma impossibilidade de comunicação e nós vamos receber a ajuda de uma forma até indireta. Dá para mais uma? A terceira questão, quais as causas que podem impedi-lo? Então, ele não pode falar. Por quê? O que é que pode impedir ele nos atender? Primeiro, a vontade própria. Ele pode não querer falar. Pode não querer. Não quer responder, não quer falar, não quer contato. Ele pode não querer. Segundo, o estado corpóreo. Se ele está encarnado, muitas vezes ele não pode atender porque está encarnado, vinculado à matéria. Estando encarnado, ele só poderia se estivesse no desdobramento do sono, num estado de coma, num hospital, de alguma forma tivesse com as atividades biológicas diminuídas, ele poderia até fazer esse desdobramento. Eurípides Brassanufo fazia isso, Santo Antônio de Pádua fazia isso, Santa Teresinha fazia isso, mas não podem nos atender se estão encarnados. O corpo é o obstáculo. Se eles tiverem missões, estão ocupados atendendo a missões, grandes tarefas ou pequenas tarefas, mas estão dando conta das tarefas, não podem parar com o seu trabalho para nos atender. Outras vezes é por falta de permissão, porque precisam dessa permissão para poder responder. Há que ter permissão para atender. E muitas vezes não tem por N razões. Há os que não podem jamais se comunicar por sua natureza pertencente aos mundos inferiores à Terra. Esses não têm condição jamais de comunicação, porque não têm a mesma linguagem, o mesmo discernimento, a mesma visão, não fala das mesmas coisas. É como
um selvagem, há um tempo atrás, descobriram uma tribo no Amazonas que não sabia se comunicar com os homens, porque essa tribo jamais tinha saído do interior do Amazonas, era um estado de primitivismo muito grande e não tinha linguagem para diálogo. Não tinham nenhuma linguagem, eram grunhidos apenas que eles emitiam. Então, não há como se comunicar. Os que se encontram em globos de punição também não podem, estão separados, não têm direito à comunicação, porque perturbariam a vida de outras pessoas. E só com permissão superior, se fosse de utilidade geral, é que eles poderiam então se comunicar. Então vejam, há uma ordem estabelecida e que nós precisamos então cumprir. Lourdes, boa noite, gratidão a você de estar conosco, graças a Deus se refazendo aí no estado de saúde, a gente fica feliz. Minha gente, nossa hora venceu, nós agradecemos imensamente a companhia de todos, aguardando para amanhã termos a nossa noite do Evangelho, a continuidade, através da obra Pão Nosso que estamos estudando, a questão acho que será a lição de número 70, e graças a Deus, e Deus nos permitindo, estaremos aqui juntos mais uma vez. No mais, vamos encerrar hoje com uma prece belíssima, que já trouxe essa prece outra vez aqui, mas a gente se repete porque aquilo que é bom a gente precisa repetir N vezes para alimentar nossa alma, que é a prece dos aflitos, aquela prece que Abigail, na obra Paulo e Estevão, é uma prece do povo hebreu, em momentos de aflição, em momentos de dores, e Abigail tanto declamou isso para o pai, no momento do martírio, tanto quanto para Estevão, o seu irmão, quando estava agonizando por conta da lapidação. E esta prece, ela conforta a todos nós. Então ela diz: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo de iniquidades, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a luz se faça em todos os lares, em todas as consciências e a paz em todos os corações. Boa noite, até amanhã, com a graça de Deus.